Olá, pessoal! Então, a nossa terceira aula, o terceiro vídeo, vamos falar sobre ciclos de vida. Então, só para relembrarmos que a gente está falando sobre as ferramentas da abordagem familiar, né? No primeiro vídeo já falei um pouco sobre a anatomia familiar, que a gente, saber a estrutura através do genograma do ecomapa. Hoje vou falar sobre o desenvolvimento familiar, a gente saber como é em qual desenvolvimento tá, que é o ciclo de vida, e depois funcionamento familiar, tá? Então, nós já vimos esse, tá? Que bonitinho. Bem, ciclos de vida. O que são ciclos de vida? Então, assim, são etapas da evolução da vida que praticamente todo mundo vive, né, em geral, e que por que elas são etapas importantes? Porque elas demandam uma mudança na estrutura da família, seja uma estrutura, vamos dizer, anatômica, né, entrada ou saída de membros, seja como uma estrutura também essa dinâmica, como que isso acontece, como que é esse funcionamento, tá? Podem ser previsíveis ou imprevisíveis. Como assim? As etapas previsíveis são aquelas que a gente já espera que aconteça, né, com a maioria das pessoas, né? Por exemplo, um nascimento é algo previsível, né? Que um dia você vai ter um filho, enfim. Ou um casamento, por exemplo. Então, são mudanças, etapas previsíveis. Não que todo mundo passe por isso, mas são coisas previsíveis da nossa vida. Já as não previsíveis, aqui quando a gente fala, mas ficar grávido pode ser imprevisível. Não é nesse sentido, né? É num sentido, sim, de gerar uma crise acidental, uma crise fora ali do que se está esperando naquele momento. Então, é quando algo acontece bruscamente, não foi feito nenhum mínimo de planejamento e isso muda radicalmente ali a dinâmica da família naquele momento. Por exemplo, um desemprego, o diagnóstico de uma doença grave, um câncer, por exemplo, uma morte acidental, né, completamente inesperada. Isso são situações não previsíveis e que geram muita mudança na vida da família. Essa figura mostra bem as etapas do ciclo de vida. Então, podia até acabar aqui a aula, que já está bem explicativo, né? Ou seja, todos nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos, né? Então, infância, adolescência, vida adulta, preocupações da vida adulta, formar uma nova família, filhos, até o estágio da velhice. Assim, por que é importante isso? Antes de falar especificamente, né, de cada ciclo, a gente tem que lembrar que quando a família não consegue realizar esses ajustes, né, nesses ciclos normais e ciclos previsíveis, o que vai acontecer? Um bloqueio daquele ciclo vital, né? Então a família não flui, não evolui, não vai para frente de alguma forma, né? Fica enroscado, bloqueado de alguma coisa dentro da família. Isso gera conflitos, situações que vão influenciar na saúde dos membros dessa família e nela como um todo. Por que nós devemos conhecer o ciclo vital, né, como profissionais de saúde? Porque nós, como eu falei, ela é uma ferramenta em que a gente conhece não somente a pessoa e a sua família, mas o seu contexto também. Qual é o nosso objetivo? Então, assim, sabendo de que momento que essa família está passando, que tipo de crise ela está passando, se é uma crise acidental, se é uma etapa previsível, nós podemos ampliar a capacidade das pessoas resolverem os seus conflitos, né? E de nós resolvermos também o nosso manejo, né? Digamos assim. Nós podemos detectar situações disfuncionais, né? Sabendo o que é normal e funcional, eu vou conseguir ver o que não está muito adequado com aquele momento, aquela etapa. Fortalecer os papéis e as funções dos membros da família, de acordo com a etapa que eles estão vivendo. Promover a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade que a família, né, a pessoa tem, no caso aqui a família, de se ajustar às
as mudanças, principalmente mudanças não previsíveis, né? Mudanças ruins, por exemplo, né? Como que a capacidade, a plasticidade, digamos assim, dessa família, né? Melhorar os canais de comunicação entre seus membros, né? Olha que bonitinho, né? Fase de vida, filhos pequenos. E assim, através do ciclo vital, o que mais eu posso conhecer dessa família? Eu posso conhecer os seus projetos, suas expectativas, quais recursos, né, emocionais, financeiros, como que essa família está se adaptando, como que ela funciona, qual é o seu grau de resiliência, né? Ela está conseguindo se adequar às mudanças que estão acontecendo ou não? Ela não está conseguindo se ajustar, está bloqueando, está gerando conflitos, né? Fatores de risco, de proteção, né? Suporte social, suporte emocional, ou não, né? Violência, enfim. Então, aqui, ó, resiliência, se adaptar às situações da vida, não é? Então, tá. Então, são 6 fases, basicamente. Saindo de casa, né, jovens solteiros, o novo casal, família com filhos pequenos, famílias com adolescentes, lançando os filhos e seguindo em frente, e, por fim, a família no estágio tardio. O saindo de casa. Mas por que você não começou no nascimento? Porque no nascimento ainda a gente está dentro de uma família X. E a gente vai começar aqui com praticamente uma formação de uma nova família. Então, a partir do momento em que eu saio de casa, né, ó, para viver a vida, isso já é uma etapa minha, particular do meu ciclo de vida. E que a partir daí vão surgir outras coisas em novas famílias, né? Uma nova formação familiar vai acontecer. Então, aqui saindo de casa, né? Vocês, estudantes, ó que bonito, que muitas vezes têm que sair de casa se mudam para outras cidades, para estudar, para já enfrentar a vida, né? É um momento que a gente tem que aceitar essa responsabilidade emocional e financeira, né? Agora sou eu e eu, digamos assim, né? Diferenciar-se da família, né? Não estou mais sob as asas dos pais, né? Agora eu tenho minha vida independente. Desenvolver relacionamentos íntimos com outros adultos iguais, né? Então, tanto relacionamentos emocionais, conjugais ainda não, né? Mas namoros, interesses, amizades com pessoas que estão passando também pela mesma fase e estabelecer-se financeiramente, né? Aí o novo casal, aí você conhece alguém e casa. Que lindo. Mas aí você pode falar, não, mas tem gente que não passa pela essa primeira fase. Tem gente que só sai de casa quando casa, que é o meu exemplo, por exemplo, né? Eu morei com a minha mãe até eu casar. Então, eu pulei essa etapa, mas fui direto para o novo casal, mas isso não quer dizer que é algo disfuncional, tá? Então, ó, o casamento é um salto no escuro, praticamente, né? Então, o que acontece? Um comprometimento com esse novo sistema, porque antes você ou estava nas asas do pai, da mãe, né? Ou estava vivendo sozinho, independente, e daí de repente vai entrar alguém, e aí sim vai começar uma nova família, né? Duas pessoas diferentes que vieram de famílias diferentes, de criações diferentes, às vezes com princípios, valores diferentes e que vão agora unir as escovas de dente, né? Então, formar esse sistema marital, adequar o relacionamento, porque uma coisa é você namorar, né? Todo mundo é lindo, cheiroso, né? Os encontros românticos, e outra coisa é você começar a dividir o dia a dia, dividir o mesmo espaço, tá certo? Incluir essa figura do cônjuge na família e aumentar mais ainda a separação dos pais, né? Agora realmente você está formando uma nova família. Aí vem os filhos pequenos. Isso também gera uma grande mudança, né? O que antes era só você e o seu cônjuge, agora entrou um novo ser, né? Novos membros. E isso tem que se ajustar, né? Um sistema conjugal. Por quê? Porque agora não vai dar mais para ficar assistindo Netflix sábado à noite comendo pipoca, né? No quarto, porque tem um bebê. Então, assim, muda essa dinâmica romântica, né? Dos casais, né? Porque os dois passam a ter que cuidar de um serzinho que exige cuidados 24 horas por dia. Então, isso pode gerar um afastamento do casal,
né? Gerar ciúmes, né? O marido às vezes tem ciúmes do filho, por incrível que pareça, né? Ele se sente carente, enfim, né? Situações podem surgir. Então, para ajustar, para criar espaço para os filhos. E unir-se nas tarefas da educação, né, dos filhos, financeira, porque começa a vir mais exigências, né, financeiras, domésticas. E aí incluir papéis de pais e avós, né? Ou seja, você que era filho virou pai e o seu pai virou avô, né? E sua mãe virou avó. Então já existe uma mudança nos papéis, certo? Uma progressão. Aí o seu filho cresce, fica adolescente, com todos os seus características né, adolescentísticas, digamos assim, entre aspas, né? Ou seja, aquele serzinho que antes dependia de você e que você tinha que cuidar nele quase 24 horas, mas que ainda tinha um certo grau de aceitação, de obediência, agora essa criança começa a passar por essa transição para a vida adulta, né? Ou seja, ela começa a criar um certo grau de independência, começa a dar uma de se afastar dos pais no sentido de, você não sabe de nada, né? Todo mundo já foi adolescente, conflitos, começam a ter os primeiros relacionamentos amorosos, as primeiras despertar, né, da paixão, enfim, de alguma forma, isso. Então, o adolescente ele já está por si só em conflito. Isso também muda toda a família, né? Então, assim, aumenta essa flexibilidade das fronteiras, né, familiares, para incluir essa maior independência dos filhos e a fragilidade dos avós. Como assim? Quando as crianças são pequenas, a influência dos avós e a ligação entre eles é muito maior, né? Geralmente os avós cuidam para os pais trabalharem e tudo mais. Conforme a criança vai virando adolescente, né, começa a se afastar um pouco nessa também questão, nesse apego com os avós. É claro que nem sempre, mas existe essa tendência, tá? Então existe essa fragilidade assim também, e a fragilidade dos avós estarem ficando mais velhos também. Né? Então, modificar o relacionamento com filhos, que não é só aquele sistema eu mando e você obedece, né? Procurar novo foco nas questões conjugais profissionais e começar a mudança no sentido de cuidar da geração mais velha, ou seja, meu filho está crescendo, está virando adolescente, daqui a pouco vai ficar adulto e os meus pais estão envelhecendo, então agora, daqui a pouco eu vou ter que começar a cuidar dos meus pais, né? Então existe já esse início de pensamento do casal. Aí os filhos crescem e eles vão para o mundo, lançando os filhos, eles vão iniciar suas novas etapas, né, de ciclo vital. É o chamado ninho vazio. Esse é um momento, assim, muitas vezes um pouco dramático, principalmente para as mulheres, né? Porque imagine, né, você ficou aí 20, 30 anos e hoje em dia cada vez mais as pessoas não estão casando tão mais cedo, não estão, né, às vezes ficam mais tempo na casa dos pais. Então você passou 3 décadas aí, vamos supor, 2, 3 décadas da sua vida num sistema assim, a casa cheia, né, aquela agitação, compromissos e responsabilidades ali com o filho, com outra pessoa, né, com outro ser dentro de casa e de repente eles vão embora. E você fica sozinha, né, você e o marido, né, ou você e a esposa, né, no caso. E, enfim, isso já muitas vezes gera um episódio assim depressivo, né, uma tristeza, justamente por já não ter mais. E agora, o que eu vou fazer, né? Então, nesse momento, você então já está aceitando essas saídas e entradas no sistema familiar. Saídas, né, dos filhos e entradas de, por exemplo, os parceiros dos filhos, né, noras, genros. Então, começa a abrir mais esse sistema, né? O sistema conjugal, quer dizer, aquelas décadas em que você e o seu cônjuge ficaram envolvidos na criação dos filhos, né? Talvez aí sem muito tempo para os dois, agora volta a ser só os dois.
E aí, isso às vezes pode ser bom, pode ser ter algum tipo de conflito, né? Algum tipo de situação, tipo, e agora? Né? Agora a gente voltou a ser namorados, digamos assim, só, né? Desenvolver relacionamentos dos adultos com esses filhos, né? E destes com os filhos, e realinhar os relacionamentos por afinidade e netos, tá? Ou seja, agora os seus filhos foram, eles vão casar, eles vão ter filhos, e aí de novo você mudou. Antes você era filho, você virou pai, e agora você vai virar avó, né? O avô. Então, ou seja, está progredindo. E começa a lidar com a incapacidade, com a morte dos mais velhos, né? Quer dizer, agora que eu já tô evoluindo, já sou avô, meus pais estão bem mais velhos, a qualquer, né? E aí começa a pensar na ideia de que um dia eles irão partir, enfim, né? Vão ficar com restrições, eu vou ter que cuidar nesse sentido. E por fim, olha que bonitinho, o estágio tardio da vida, né? Que não tem que ser uma coisa ruim, né? Um fim tem que ser bem bonitinho, feliz, igual o casalzinho aqui, que é então de novo aceitar mudanças dos papéis, né, de cada geração, manter o funcionamento dos interesses próprios do casal em face do declínio biológico, né, clínio biológico. Ou seja, agora como que vai ser o relacionamento ali do casal? Às vezes surgem questões de impotência, de falta de desejo, né, queda na libido, enfim, e limitações também físicas, né, às vezes doenças, infartos, derrames, situações que a pessoa fica acamada, enfim, começa. Então você tem que lidar com essas limitações que vão chegando, né? Aí já ter de novo um papel mais central de novo na geração do meio, então aqueles netos adolescentes que daí não meio que né, ficaram um pouco mais distantes, agora eles cresceram, viraram adultos e digamos assim, amadureceram e volta a se ter uma relação mais afetiva com os avós, né? E lidar com as perdas, né? Ou seja, do seu cônjuge, dos seus irmãos que têm, vamos supor, a idade parecida, pessoas da mesma idade, né? E até a sua própria morte, né? Ou seja, começam os seus que você conhecia, começam a morrer até o momento que você vai morrer. E isso então exige pode gerar muita depressão. Então, sempre a gente tem que avaliar a depressão em idoso, né? Pode gerar medo, né? Muitas vezes nesse estágio a pessoa já tem várias comorbidades, né? Então, insegurança com relação a como que vai viver, quanto tempo vai viver, né? E tudo isso, tá? Então, a gente tem que estar preparado, assim, entender em que momento que a família está passando. E aí, será que existe diferença entre a classe média, que seríamos nós, por exemplo, e a classe popular? Enfim, existem, né? Na verdade, a diferença mais básica é que, assim, costuma-se as fases não serem tão separadinhas, né? São mais simples, né? Então, basicamente três: família que tem jovem adulto, família com filhos pequenos e família no estado tardio, ponto, né? Geralmente essas fases ocorrem simultaneamente, né? Então você na mesma família você tem o avô, o pai, a filha, adolescente, que 15 anos, que engravidou, né? E por aí vai. E não existe essa transição, né? Agora eu vou sair de casa, agora eu vou casar, agora eu vou ter filhos, né? Às vezes acontece tudo meio que embolado, né? Nessa passagem do estágio, de um estágio para o outro, né? Então, olha só, algumas características que não são, que muitos não são, mas também a gente tem que pensar, né? Que as relações são de mais curta duração, acontecem muitos nascimentos sem planejamento, principalmente na adolescência, né? Existe um índice aumentado de morbimortalidade, né? Essa rede de apoio, a infraestrutura, saneamento, enfim, tudo isso é mais precário, isso gera mais mortalidade, morbidade. Geralmente as mortes são mais precoces, né, as doenças mais incapacitantes, é muito comum essa instabilidade, violência familiar.
Opa, o que tinha aqui? Maior incidência de sofrimento psíquico também, né? E essa consanguinidade é o laço mais importante, então as pessoas se unem muito porque são realmente parentes mesmo de sangue, né? Os papéis são assumidos precocemente, ou seja, aquela criança que vira adolescente e que daí tem que virar adulto e começar a sua vida de adulto, elas muitas vezes com 15 anos têm que sair de casa para trabalhar. Então existe essa antecipação forçada, né? Essa independência precoce, né? Ela tem que assumir uma autonomia antes do tempo, né? Essas famílias ampliadas, como eu falei na aula anterior, né? Então, a família onde tem muitas gerações juntas, né? Família estendida. E é muito comum que um avô, uma avó, eles tomem conta, né, da casa. Por mais que tenham um casal com filhos, geralmente é muito comum ter essa presença muito forte da avó. E isso gera muito conflito, principalmente na criação dos filhos, né, que eu vou falar um pouco mais para frente. Das crianças existe assim quem que educa, quem que assume, né, muito comum as avós que cuidarem da saúde da criança, enfim. Os ciclos são mais curtos, igual eu falei, né, tudo mais precoce, tem filho mais precoce, casa mais precoce, tudo mais precoce. Então, essa disputa, né, esse conflito, igual eu falei, entre as mães, né, e a pessoa que tem o direito de disciplinar. Então, a criança fica meio perdida, né? Problemas com a propriedade de habitação, ou seja, aquele casalzinho que tinha o seu terreno, aí teve filhos, aí o filho no mesmo terreno fez um puxadinho de um lado, o outro filho fez um puxadinho do outro, várias casinhas, e aí começa a ter uma briga ali, disputa da propriedade, isso também é muito comum. É uma relação inversamente proporcional, né? Quanto mais pobre é a família, geralmente menor é a capacidade deles cuidarem um do outro, né? E no caso das crianças, como eu já estava comentando, existe mais insegurança, né? Menos valia na representação do que a criança simboliza, né? Esses modelos parentais, é muito frequente. Eles estão assim, esses modelos estão fora da família, né? Então é muito comum que, por exemplo, mãe solteira, em que o pai não se sabe quem é, ou né, estão divorciados e várias vezes e tem outros relacionamentos, então fica uma coisa meio largada. Né? Essa quebra precoce, né, dos vínculos, né, essa questão de mudar os papéis sem muita demarcação, muito rito de passagem, né, que eu falei antes, essa independência precoce, né? Muitas vezes a escolaridade, ela não existe essa perspectiva de quero me formar, quero entrar na faculdade, né? Então não existe isso. Muitas vezes vai até a quarta série, vai até o primeiro grau, ou no máximo um segundo grau, enfim, né? Aqui, a ausência dessa figura paterna, né, do marido, pai, ocorre em 25% das famílias de classe popular, por N motivos. Os casais também, né? Geralmente os casais, eles tendem a ser mais instáveis, né, os relacionamentos. Não existe assim aquelas normas claras de convivência, de comportamento. Eles são relações confusas, né, mal estruturadas muitas vezes. Essa frequente troca de parceiros, que é muito comum também, tá? Então, para finalizar, a depressão é maior em mulheres da classe popular, né, 3 vezes maior por N questões aqui, né, que a figurinha mostra, N motivos. Existe mais desemprego, despreparo, né, para o trabalho, menos estudo, menos capacitação. Geralmente existe muita dependência química, né, álcool, drogas, violência, né, que é aquelas bandidagem, né, tá ali mais no meio, um meio mais propício para se ir para o mundo do crime, digamos assim.
E existe essa dependência dessa estrutura governamental, assim, então é Bolsa Família e tal, então são pessoas que têm essa dependência do governo grande, tá certo? Então essa foi a minha principal referência e terminamos a aula de hoje.